Estou de volta e agora nós vamos resolver a mesma questão no modo completo. No vídeo anterior, você aprendeu a resolver no modo flash. 3 linhas você acha a aceleração, mais 3 linhas você acha a força de contato. Aprendeu? Beleza? Entendeu? Agora vamos fazer no modo completo. Por quê? Porque o modo completo vai permitir que você resolva questões do nível básico até o nível avançado. Você precisa aprender a representar todas as forças, mesmo quando não é tão importante na resolução do problema. Dê uma pausa no vídeo, leia, já li anteriormente, não vou ler de novo, pause e leia. E se você quiser, deixe um PDF aqui embaixo com essa sequência para você ir preenchendo junto comigo. Ou pegue papel e caneta e você vai escrever junto comigo. Nada de ficar assistindo, que isso aqui não é Netflix, beleza? Pausou? Leu a questão? Agora vamos para o raciocínio de resolução de problemas. Depois de ler atentamente, você vai representar todas as forças na mecânica. E também tem uma videoaula que eu explico por que cada força dessa existe. Se estiver perto de um campo gravitacional, tem força-peso e você vai escrever que o módulo da força-peso é igual a massa vezes o módulo da aceleração da gravidade. Se estiver apoiado em uma superfície, tem força normal, que é sempre perpendicular à superfície. Se estiver sendo arrastado em uma superfície, tem força de atrito, e o atrito depende do coeficiente de atrito, o quanto a superfície é rugosa, e depende da força normal. Se tiver um fio, uma corda puxando o corpo, tem força de tração e não tem fórmula específica. Se tiver um corpo empurrando o outro, tem força de contato, e força de contato também não tem fórmula específica. Na prática, a força de contato é a mesma força normal, só que é uma normal lateral. Então, a gente desenha e chama de força de contato, mas é a mesma força normal. E a força elástica, que é quando tem uma mola que está comprimida ou esticada e obedece à lei de Hooke. Força elástica é igual a constante, que depende da mola, o quanto ela é dura ou mole, e a deformação, o x, o quanto você esticou esta mola. Você vai procurar estas forças e vai representar nos corpos, beleza? Voltando ao nosso problema, observe que A e B estão grudados. É muito ruim desenhar as forças quando está assim. Precisamos representar o que acontece aqui, na separação. Então, vamos fazer o diagrama do corpo isolado. E no PDF eu já deixei pronto para você. Se tiver na mão, desenhe A separado de B. Sabemos que eles estão grudados, mas vamos separá-los somente para desenhar as forças de contato ali na interação entre A e B. Combinado? Então, vamos nos perguntar. Sobre A, quais são as forças que atuam? Bom, já existe uma força que existe independente de você querer ou não. Tem alguém aplicando aqui uma força de 10 newtons. O problema disse que essa força existe, então é uma força F que existe, não sei a natureza dela, mas sei qual é a intensidade, sei qual é o módulo, o valor, a direção e o sentido. Então tem uma força F aí que tem alguém empurrando. Beleza? Aí agora eu vou para a nossa listinha. Tem força-peso? Se o corpo está num campo gravitacional, tem força-peso. E a força-peso age para onde? Sempre em direção ao centro da Terra. Nesse caso, para baixo. Então você desenha assim, desenha a setinha e coloca peso agindo para baixo. Aqui eu vou suprimir a notação vetorial que os professores escrevem, tá? É uma questão minha. Eu escrevo como representando o módulo, a direção e o sentido vem no desenho. Então eu vou tirar aqui a notação vetorial, porque eu não gosto de colocar, porque no meu caso do quadro, gasta piloto. Peso devido à interação gravitacional. Está apoiado em uma superfície, então tem força normal agindo para cima. A superfície empurra o corpo para cima. Peso e normal não constitui par ação e reação, e eu explico isso na minha aula completa. Tem peso, tem normal. Tem atrito? Deveria ter. Normalmente, no caso real, teria. Mas a questão diz, despreze o atrito. Então, não vou desenhar o atrito, porque a questão mandou desprezar. Tem força de tração? Não, porque não tem um fio puxando o corpo. Tem força de contato? Tem, porque tem um corpo empurrando o outro. A empurra B com a força de contato e B atrapalha o movimento de A também com a força de contato. Então, se A empurra B, eu vou escrever já em B aqui, força de contato. Força que A exerce em B. Então, B empurra A
também como a força de contato. B atrapalha o movimento de A. Então, se você parar, der uma pausa e pensar um pouquinho, se B atrapalha o movimento de A, então a força que B exerce em A é uma força para a esquerda, atrapalhando o movimento de A. Enquanto que A empurra B com a força de contato para a direita, e essas duas forças que agem ali no meio constituem um par ação e reação. A empurra B, B empurra A com uma força de mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos. Então, em B já tem uma força de contato aqui, já desenhei uma. Em B também tem peso, então vou desenhar aqui um peso apontando para baixo. Em B também tem normal, então vou desenhar aqui uma normal apontando para cima. Observe que como eu tenho dois corpos, é importante que eu diferencie estes pesos e também estas forças normais. Então, se aqui é o corpo A, escreva peso de A, normal de A. Se aqui é peso de B, escreva peso de B, normal de B. Aí você se pergunta, e aqui na força de contato? Não devo escrever força de contato de B e de A? Até poderia, mas não é necessário porque eu sei que elas têm mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos. Então, o módulo dessas forças são iguais. E é importante que sejam para a resolução do problema. Então, aqui eu não vou escrever de A e de B, porque essas duas forças constituem um par ação e reação. Beleza? Bom, o corpo não sobe e o corpo não desce. Então, o normal de A vai equilibrar o peso de A. O normal de B vai equilibrar o peso de B. Foi por isso que, anteriormente, eu não me preocupei com as forças que estavam na vertical, porque elas vão se equilibrar. Então, só me interessei com as forças na horizontal. Pausa o vídeo e entende por que eu desenhei cada vetor desse. Uma vez que você entendeu, vamos para a próxima etapa, que é escrever a segunda lei de Newton para cada corpo. O que é escrever a segunda lei de Newton para cada corpo? Lembre-se que a segunda lei de Newton diz para a gente que força resultante é igual a massa multiplicado pela aceleração. Se força resultante é igual a massa multiplicado pela aceleração, você vai ter que escrever isso aqui. O que é a força resultante? A força resultante é a soma das forças que atuam no corpo. Não é a força F ou a força FC, é a soma das duas, a soma vetorial das duas. E como é que eu faço para encontrar essa força resultante? Olha como é simples, bem simples. O movimento vai acontecer para cá, o movimento vai acontecer para a direita. Esse vai ser o sentido do movimento. E como é que eu faço para achar a força resultante uma vez que eu sei o sentido do movimento? Vai ser quem está impulsionando o corpo menos quem está atrapalhando o movimento do corpo. Quem é que está impulsionando o corpo? A força F. Então, para escrever esta equação, eu vou escrever F, no corpo A, F, impulsionando, menos quem está atrapalhando, força de contato, tem que ser igual à massa do corpo A multiplicado pela aceleração. Então, essa aqui é a força resultante. Pensa como duas pessoas empurrando. Uma empurra no sentido, a outra empurra no outro. A força resultante vai ser a maior menos a menor. Esta é a força resultante, tem que ser igual a massa vezes a aceleração. Agora, vamos analisar o corpo B separadamente. Normal de B equilibra o peso, só sobra quem? Só sobra a força de contato. Se só sobra a força de contato, só sobrou ela. Ela que está impulsionando o movimento. Não tem ninguém atrapalhando o movimento. Então, a força resultante vai ser igual à força de contato, força que A exerce em B, é igual à massa de B multiplicado pela aceleração. Não sei se você consegue enxergar, mas isso aqui é um sistema de equações com duas equações e duas incógnitas. Nós sabemos qual é o valor de F. Nós sabemos quem é a massa de A e sabemos quem é a massa de B. Nós não sabemos, tá? Não sabemos, vou destacar aqui de amarelo, quem é a força de contato e quem é a aceleração. Portanto, isto é um sistema de equações com duas equações e duas incógnitas. Não consegue enxergar? Vem comigo. Vou melhorar para você. É só você reescrever substituindo os valores que você conhece. Quanto é a força F? A força F é igual a 10. Menos a força de contato é igual a massa de A. Quanto é a massa de A? A é o maior e, portanto, ele tem 6 kg. Então, voltando aqui,
é igual a 6 vezes a aceleração. Embaixo, força de contato vai ser igual a massa de B, 4 vezes a aceleração. E agora? Você consegue enxergar que isso aqui é um sistema de equações? E que você tem duas equações e duas incógnitas? Conseguiu enxergar? Agora é só resolver. Como é que você resolve um sistema de equações? Tem duas maneiras. Maneira 1, por adição. Some as duas equações. Maneira 2, por substituição. Aqui eu vou escolher resolver por adição, beleza? E vou escolher resolver aqui com as letrinhas. Eu sei que vocês não gostam, mas se acostumem a trabalhar com álgebra. Vamos somar essas duas equações. E para somar essas duas equações, eu vou somar o primeiro termo e depois somar o segundo termo. Vamos fazer com letrinhas e com números, tá bom? Somando aqui as duas equações, vai ficar menos FC mais FC, ó, vai dar 0. Sobrou o que desse lado? Somando esse primeiro termo, ficou apenas F. Isso tem que ser igual a M vezes A somado com MB vezes A. Aqui, meus alunos geralmente não gostam. M vezes A somado com MB vezes A é MA mais MB que multiplica A. Essa parte aqui o pessoal acha confuso. Vou mostrar que é verdade? Olha só. Se você fizer com números, vai acontecer a mesma coisa. Vai ficar menos FC mais FC, vai dar 0. Aqui, ó. Sobrou o que no fim das contas? Sobrou apenas o 10. Apenas o 10 aqui. E você precisa somar 6A mais 4A. Olha como com números fica mais fácil. 6A mais 4A. 6A mais 4A é o quê? 10A. Como é que você fez essa conta? Você manteve o A em evidência, que a gente chama, e somou o 6 mais 4. Você somou a massa de A com a massa de B. Então, na matemática, vou destacar isso aqui porque meus alunos erram isso pra caramba. Quando você está somando números do tipo... Vou dar um parêntese aqui, tá? Bota lá embaixo, depois eu volto. Você está somando MA vezes A somado com MB vezes A. Você precisa pegar o fator comum, colocar ele em evidência, em destaque, e depois você coloca o fator que não é comum dentro do parêntese. Aqui não é comum. MA mais MB. E se você quiser voltar, você aplica a propriedade distributiva, você volta para o original, tá bom? Então, tudo que você aprendeu da matemática do fundamental é importante para a gente aqui. Uma vez que você escreveu isso, olha como o problema se desenrola de maneira elegante. Uma vez que você fez isso, você sabe quem é a força F, sabe quem é a massa de A e sabe quem é a massa de B, então você encontra a aceleração. E você vai encontrar a aceleração, só para ganhar espaço aqui, eu vou apagar essa parte. Você vai encontrar do mesmo jeito que eu fiz lá no modo rápido. Quem é a força F? A força F é igual a 10. Opa, canetinha, 10. 10 é igual a massa de A mais a massa de B, 6 mais 4, vezes a aceleração. E quanto é a aceleração? 10 dividido por 10, que dá 1 metro por segundo ao quadrado. O mesmo valor que nós encontramos lá em 3 linhas. Lá em 3 linhas, nós fizemos apenas isso. Essa linha, depois essa e depois essa. Em 3 linhas, nós calculamos a aceleração. Por isso que funciona. Agora eu preciso saber qual é a força de contato. Aqui eu respondi a letra A. Na letra B, para você encontrar a força de contato, você escolhe. Ou você vai substituir na equação do corpo A, ou você vai substituir na equação do corpo B. O problema é seu. Quer escolher onde? Eu recomendo que você escolha onde for mais simples. E o mais simples é a equação do corpo B, porque é direto, força de contato é MB vezes A. Pode substituir na uma ou na outra. Em uma ou na outra, tanto faz. Substituindo na equação do corpo B, vai ficar assim, ó. Então, substituindo na equação do corpo B. É bom na fase de estudo você detalhar o que você está fazendo para depois você não ficar perdido, perdida. Então, vai ficar força de contato é igual a massa de B vezes a aceleração. A massa de B você já sabe quem é. Massa de B é igual a 4. E a aceleração você calculou, 1. Então, a força de contato é igual a 4 newtons. E com isso, nós calculamos a aceleração do sistema e calculamos a força de contato
de uma maneira que parece um pouco mais complicada, mas você precisa entender agora como fazer desse jeito para aplicar depois em problemas que só sai se você fizer deste jeito. Depois que você terminar, analise se os resultados são coerentes. Se você fez alguma besteira, alguma conta errada, muitas vezes isso acontece. E também avalie se há outras formas de fazer. Aqui eu vou ser chato. Muitos de vocês, quando terminam um problema, quero ir para o outro. Se um problema tiver mais de uma forma de fazer, é melhor que você faça o mesmo problema 2, 3 vezes de maneiras diferentes do que fazer 4 ou 5 problemas. Porque essa maneira de fazer diferente pode ser útil lá na frente. O professor, às vezes, não vai botar a mesma questão. Você precisa aprender maneiras diferentes de atacar o problema. Portanto, se houver mais de uma forma de fazer, aprenda todas as formas possíveis quando você estiver estudando. Na hora da prova, não. Na hora da prova, você vai fazer no modo mais rápido que você puder. Enxergou o modo mais rápido? Se o professor não pediu detalhado, 3 linhas, resolva a questão. Combinado? Espero que tenha gostado. Essa foi a questão de número 1, feita de outra maneira. Vamos para 2, para 3, para 4. Vamos fazer 15 questões. Depois de 15 questões, você vai dominar as leis de Newton, eu garanto. Gostou desse vídeo? Deixa aqui o seu joinha, seu comentário, se inscreva no canal, compartilhe com todo mundo e vem com a gente. Bora interagir aqui em Física Interativa. Grande abraço. Tchau.